Boa tarde, pessoal. São 2 horas agora. Vamos começar devagarzinho, enquanto o pessoal está chegando. Eu queria começar, então, o nosso encontro agradecendo a presença dos nossos gestores que estão aqui com a gente hoje. A gente tem aqui para bater um papo com a gente sobre planejamento estratégico a Adriana Brantes, da área comercial, o Eduardo Seráfico, da regulação, Rodrigo Valdevez, do jurídico, Bruno Souza, da área de informações, doutora Luciana, de intercâmbio, e o Wilde vai chegar daqui a pouquinho também aqui para conversar com a gente. Então, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. A gente teve um encontro hoje mais cedo também com outros gestores, foi um encontro muito legal. O público participa bastante, né, porque quer entender, e acho que essa ação é extremamente importante para que a gente consiga cascatear toda a estratégia da organização, né? Trazer luz para que as pessoas possam entender qual é o caminho que a gente está seguindo. Para a gente começar, né, antes da gente começar o nosso papo, eu vou só dividir aqui uma tela com o pessoal para a gente relembrar o que foi apresentado nos 2 últimos dias, né? Na segunda e na terça eu tive aqui com eles apresentando todo o trabalho de planejamento que foi feito aí pelas mãos de muitos e muitos gestores e colaboradores, né? Então, quero só dividir essa tela aqui com vocês e com quem está aqui assistindo a gente. A gente fez uma mudança muito grande na metodologia do planejamento estratégico para esse ano. A gente vem de uma metodologia onde cada gestor olhava para a sua área e elencava ali algumas metas para o ano seguinte, sempre baseado no nosso mapa estratégico. E esse ano a gente utilizou o mapa estratégico, mas deu uma misturada dos nossos gestores, né? A gente teve aí o programa GPS, que trouxe uma integração muito forte entre os gestores, uma construção, né, a muitas mãos desse planejamento estratégico, e como resultado de todo esse pré-planejamento que foi feito, a gente tem essa tela aqui que traduz quais são aí os principais orientadores para a nossa estratégia ao longo de 2021. No nosso mapa estratégico temos 4 perspectivas, então dividimos também essa estratégia em 4 perspectivas. Quando a gente fala da perspectiva financeira, né, o nosso foco está em ações e projetos que viabilizam a redução de custos dos nossos principais ofensores. Em stakeholders, um relacionamento mais estratégico com o cooperado, ampliando a visão de dono do negócio. Lançar e comercializar produtos alinhados com o mercado, que atendam à expectativa dos nossos clientes. E garantir a satisfação dos clientes através da oferta de serviços digitais, que entreguem autonomia e praticidade. A gente realmente acredita que a redução das NIPs ela vem como consequência dessa oferta de serviços, de novos produtos alinhados às necessidades dos clientes e a revisão da cadeia de processos. Quando a gente fala da perspectiva de processos internos, a nossa estratégia é dar visibilidade à cadeia de valor da Unimed Rio, revisitar e revisar processos de ponta a ponta e ter uma forte preocupação também com a automação de processos para que a gente possa suportar essa revolução digital que a gente quer oferecer para os nossos clientes. Em cultura, a gente fala na ampliação, né, do protagonismo, tanto para gestores quanto para colaboradores, e trazer cada vez mais o nosso cliente para o foco do nosso negócio. A gente falou aqui nos últimos dias que estamos aqui pelo cliente, é ele que paga a mensalidade lá fora, né? Então, consequentemente, é ele que paga o nosso salário aqui dentro. Dito isso, deixa eu voltar aqui para a gente bater um papo. Essa estratégia foi desenhada por muitas e muitas mãos, todos vocês aqui que participaram ativamente da estratégia, grande parte de vocês estava no grupo do GPS, que foi uma inovação para planejamento estratégico, né? E muito alinhado com o modelo de organograma que a gente trouxe também, um organograma circular, propondo essa integração. Então, queria começar ouvindo de vocês, né, como é que foi esse processo de pré-planejamento com o GPS, como é que foi se sentir responsável pela organização como um todo e não mais só pelo seu pedaço ali, entender quais são os grandes desafios que nós temos para que a gente possa entregar os resultados. Vamos começar, né? Estamos na semana do Dia Internacional das Mulheres, vamos começar pelas mulheres do grupo, então, por favor, Adriana, a doutora Luciana. Queria começar ouvindo vocês e depois a gente abre para os outros também. Bom, então vamos começar por ordem alfabética, né? Eu começo. Queria agradecer o convite, eu acho que é uma super oportunidade a gente bater um papo
e cada vez mais alinhar com o time, né? Time Unimed Rio, como é que a gente trabalha, como é que a gente chega num determinado ponto a se discutir, já que a gente tem tantos pontos aí importantes, né? E aí a gente tem esse objetivo, né, de tentar se dedicar e escolher aqueles que efetivamente são os estratégicos que vão fazer a companhia continuar viva, crescendo cada vez mais, que eu acho que esse é o grande objetivo de todos nós. Colocando o cliente como foco, é uma luta nossa, né? A gente sempre colocar o cliente no centro das atenções, não longe os cooperados, colaboradores, enfim. E construir isso foi bacana, né? Foi angustiante, porque a gente tem milhões de temas que a gente Dri, seu áudio está travando um pouquinho. É só para mim ou vocês estão também? Para mim também, Yuri, está travando. Dri, seu áudio está travando. Vê se você consegue, de repente, desligar sua câmera. Eu tirei minha câmera, Yuri, por isso, tá? Ótimo. Acho que a Adri não deve estar escutando a gente também. Doutora Luciana, vamos continuando enquanto a Adri não consegue a conexão? Vamos sim, vamos sim. Boa tarde a todos, agradeço o convite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. Qualquer coisa sinaliza aqui, porque a minha internet também não está boa não, tá? Boa tarde a todos os colaboradores que estão presentes. Realmente, assim, Yuri, quando foi colocado para a gente, né, por você e pelo Rafael, a questão do GPS, deu um certo frio na barriga. Mas, no final, deu tão certo, e eu acho que, assim, o que ficou, além de todo o trabalho que foi feito, o que ficou para todos os gestores foi o de descobrir dentro da empresa grandes talentos, né? Porque se a gente não tivesse tido os colaboradores, né, o pessoal envolvido, engajado no nosso trabalho, a gente não tinha chegado no resultado que a gente chegou, de um projeto concreto para a gente conseguir apresentar para a superintendência, para a diretoria, e mostrar que todos os projetos tinham consistência e que, com certeza, vão levar a empresa, né, ao objetivo final, que é a satisfação do cliente e o financeiro, né, diminuir o custo que a gente tem com a qualidade para o cliente. Eu acho que o que ficou, provavelmente, para todos os gestores, foi o comprometimento, a descoberta e a possibilidade de a gente gerar para a empresa uma estabilidade e um reconhecimento. Legal, foi realmente um trabalho feito a muitas mãos, né, doutora? Muitas mãos, muito trabalho, muitas reuniões, mas no fim cada gestor líder com os seus gestores, né, com os seus gerentes, chegou num projeto final e com um reconhecimento pela empresa, né? Verdade. Voltei. Adriana, vamos lá, Adriana, você de novo, então. Eu estou aqui no PDO e caiu a conexão da internet, fiquei desesperada aqui. Mas é isso, então, a Lu aí falou, peguei um pedacinho, e a gente está apostando, né, Adri, a gente olhar de novo da linha de produto. na sua câmera, vê se você consegue fechar a câmera para melhorar o seu áudio. Vê se fica melhor agora. Agora melhorou. Bom, vocês não vão me ver, mas vão me escutar. Vamos lá. E a gente está revendo, né, a linha nova de produtos da Unimed
que era uma necessidade antiga da gente adequar essa linha de produtos a uma mudança que o mercado vem fazendo nos últimos anos. Nossos produtos aí são muito bons, mas eles têm aí mais ou menos uns 15 anos. E a gente, então, está nesse projeto. Já existia um comitê de produtos, onde tem área técnica, marketing, área médica, e a gente deu um corpo maior nesse projeto, trazendo ele para o planejamento estratégico. Eu acho que todos nós vamos ganhar, principalmente a sociedade, que é hoje compradora de Unimed Rio, nossa liderança aí de mercado, com 2 pontos de diferença, né? A gente está reconquistando o mercado, a liderança. Eu acho que com essa linha nova de produtos aí, a gente vai mais à frente ainda. Vamos, com certeza. Rafa, você foi um dos idealizadores disso tudo, né? A gente trabalhou muito em conjunto durante todo esse pré-planejamento e tenho certeza que você também ficou muito feliz com o resultado atingido. Conta um pouquinho aqui para a gente como é que foi a concepção da ideia, trabalhar junto com tantas pessoas com perfis diferentes para que a gente pudesse chegar nesse resultado. Bom, boa tarde primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando mais um ano na Semana de Estratégia. É um processo de construção, né? O próprio planejamento estratégico vem evoluindo ano a ano e a gente vem aprimorando isso, muito pelo teu trabalho, inclusive. E quando eu digo que é um processo de construção, é porque a gente conseguiu combinar um trabalho que começou há uns 2 anos e meio de cultura, para que ele não fosse uma coisa isolada, estanque, e estivesse diretamente vinculada à estratégia da empresa. Então, tem aquela frase clássica, né, de que a cultura come estratégia no café da manhã. Então, como é que a gente pensa planejamento estratégico sem estar alinhado culturalmente? E a gente já viveu, estou há 19 anos na Unimed, né? Então tem muitas dores que a gente já conhece, já sabe, que vão nesse sentido da cultura como a estratégia no café da manhã. O projeto de cultura, ele foi abraçado pela maior parte da empresa, né, pelo board. Então, quando você tem a coisa se perpetuando, do tipo, os valores da empresa são alterados, a empresa deixa de ter missão e visão, e isso é parte o primeiro bloco do planejamento estratégico, né? Quando você troca a avaliação dos critérios de avaliação de desempenho das pessoas, e elas passam a ser avaliadas por esses novos critérios. Então, isso é tudo uma construção. E eu queria lembrar, esse processo todo, fico muito feliz do GPS ter colado no planejamento, ser parte hoje do planejamento. Ele nasceu de um briefing de vocês para a gente, que era divulgar o que era sinistralidade para os colaboradores. Era simplesmente isso, né? A gente precisa destacar mais o que é conceito de sinistralidade e outras metas importantes da empresa. E a gente ficou pensando, cara, beleza, vamos fazer isso, mas será que é só isso? E aí começou a surgir a ideia de criar esse movimento de integração, de muita gente combinada fora das áreas, integrando, pensando no problema do outro, né? Da gente dar as mãos e conseguir se unir para resolver os problemas que muitas vezes eram crônicos. Eu adoro o case da Valéria, né, que há 40 anos a Unimed não consegue fechar ter o fechamento era D mais 60, D mais 30, sei lá e tal. A gente já está em menos de 6 meses, reduziu isso quase pela metade. Então é isso, quando as áreas realmente se unem em cima de um propósito, de um objetivo, a coisa vai. Então isso tem bases de comunicação, tem bases de psicologia, tem uma série de questões que estão aí por trás disso tudo, né? Gamificação, que tornam as coisas que sempre foram difíceis, sempre foram complicadas, mais viáveis, né? Mais harmônicas, mais desafiadoras, motivadoras no dia a dia. Então, eu acho que é por aí e, enfim, fico muito feliz da coisa estar indo para o caminho que está se desenhando. Na conversa que a gente teve hoje de manhã aqui com os outros gestores e com o público, né, a gente falou muito disso, de quanto essa questão cultural impactou no bom trabalho do planejamento, né? E essa integração entre os gestores que foi cascateada para baixo também e motivou e engajou muitos colaboradores, né? Tanto é que agora que a gente deu uma pausa no GPS do ano passado para esse ano, é constante as pessoas procurando a gente, querendo saber quando isso vai retomar, né? Porque as pessoas realmente estão se sentindo parte
da organização, dos desafios da organização, quando elas colocam a mão na massa e tentam juntos produzir alguma coisa. O GPS, ele simboliza muito os nossos hábitos, né? Quando a gente fala em protagonismo, criatividade, empatia, isso foi tudo que a gente fez durante esse pré-planejamento, né? Todos os gestores se sentindo responsáveis aí por esses desafios, não só responsáveis, mas também ajudando outros, né? Tendo empatia para entender quais eram os gargalos nas outras áreas. E com tantas ideias legais que a gente teve, a criatividade foi um ponto forte nisso, né? Queria ouvir um pouquinho também do Eduardo e do Bruno, que não estavam tão ativamente no GPS, mas a gente fez um movimento pós-GPS também para planejamento com eles, e eles têm na mão um desafio que é gigantesco, né? Que é a redução do percentual de reclamações dos nossos clientes. E esse desafio ele envolve praticamente todas as áreas da empresa. Então, está muito alinhado também nessa construção do GPS, de todo mundo junto, tentar olhar o problema, olhar o desafio e construir uma solução para isso. Então, queria abrir aqui a palavra para o Bruno e para o Eduardo, para eles poderem contar um pouquinho para a gente da experiência nesse projeto. Perfeito, Yuri. Boa tarde a todos. Obrigado aqui por estar compartilhando com vocês nessa mesa, né, e com vários colaboradores aí assistindo. Eu acho que é um momento único, né, e importante, que a gente está aí compartilhando, né, tudo que a gente vem desenvolvendo brilhantemente nesse planejamento. Eu acho que quando a gente faz toda essa transparência das metas, né, de todo um trabalho, onde a gente traz os colaboradores juntos para que a gente possa colocá-los também como parte importante no desenvolvimento das nossas ações, eu acho que isso potencializa o resultado de um planejamento, né? Então, eu fico assim, dou os parabéns ao Yuri e toda a equipe, né, de estar oferecendo essas oportunidades para a empresa aí estar juntas, né? Não é só o líder, né? O líder tem lá todo o envolvimento com as suas equipes, mas ter também a equipe junto, eu acho que facilita, né? Dá a eles também uma oportunidade de ouvir e de falar, de contribuir. Enfim, então, com relação ao planejamento, é uma missão importante, né? Na questão de ajudar na questão das NIPs, né? De autorizações, identificar aí melhorias nesse processo. E também no GPS, eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive lá com o time da Andrea, onde eu participei na questão da construção de uma APS, né, que é um projeto extremamente importante para que a gente possa iniciar uma linha de cuidados com os nossos pacientes, né, que muitas das vezes ficam, às vezes, perdidos por falta de uma orientação. Então, eu acho que quando a gente constrói um modelo de APS, onde a gente abraça esses clientes, e aí, quando eu falo de cliente, né, a gente aqui a todo momento, nesses projetos, a gente está colocando o cliente no centro, e isso é fundamental, né? Ele é a peça-chave principal para que essa empresa esteja viva e que pague todos os custos que a gente vem gerando, que os prestadores vêm cobrando dos serviços prestados, né? Então, assim, foi um projeto bastante rico para mim, de poder estar contribuindo aí junto com o time da Andrea, que foi extremamente importante, né? Onde a gente fez benchmark com o mercado, a gente identificou pontos de melhoria dentro da empresa, enfim, é um projeto bastante rico e que vai trazer, com certeza, resultados para a empresa e para o cliente. E agora, com esse projeto aí do planejamento estratégico das autorizações, né, da redução das NIPs de autorizações, eu junto com o Eduardo aí está sendo bastante bacana conhecer o Eduardo com mais proximidade, né? A gente está aí juntos nesse desafio, né? E foi assim muito legal porque o meu grupo já vinha trabalhando como nossa área, uma área de inteligência de negócio, né? De informações. A gente já vinha construindo uma classificação de riscos, uma classificação de risco desses clientes, né? Então, a gente escorou alguns clientes onde eles entram com algum tipo de reclamação, com uma NIP, com uma liminar. Então, a gente construiu esse lago de dados e conseguimos fazer aí toda uma classificação, um score de risco desses clientes,
né? E a gente começou, caramba, isso está criando uma dimensão tão importante que a gente precisa começar a fazer algum tipo de ação. Aí calhou, né, de a gente estar junto na finalização desse projeto, chegar essa demanda, né, essa ação aí pela equipe do Yuri, e que, assim, eu estou super motivado, a minha equipe também, o Gustavo, que participou, né, quero também agradecer a minha equipe e ao Gustavo Rangel, que montou e estruturou todo essa escoragem de dados. Então, assim, está sendo bastante rico, né? Estou lá junto com o Eduardo, a gente montando lá algumas estratégias, iniciativas em cima disso, né? E aí eu deixo para o Eduardo aí falar um pouquinho também da visão dele. Vamos lá, Eduardo. Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Né, eu, de fato, como o Yuri comentou, né, a minha atuação no GPS foi mais junto ao apoio, né? Eu estava alocado na equipe de apoio, então não tive uma participação grande assim. Mas eu posso dizer que eu fiquei um pouco enciumado dos outros gestores em relação ao GPS. Né, porque desde quando a ideia foi divulgada, né, e a gente ficou sabendo das propostas, eu cheguei até a pedir para o Salomão para que as metas das NIPs fossem inclusas no GPS desde aquele momento, para que a gente pudesse ter uma visão corporativa, para que a gente pudesse ter uma visão coletiva em relação a isso. E todos esses temas são temas que eu tenho vindo defendendo desde março do ano passado, quando eu entrei na empresa. Né? Eu sempre defendi a necessidade da gente criar metas coletivas para a redução das NIPs, da gente precisar ter uma visão corporativa em relação a isso, e da gente não se limitar, cada um dentro da sua própria gerência, cada um dentro do seu próprio departamento, porque o nosso resultado é o trabalho do todo. Né? A gente não vai conseguir deixar de ser uma das empresas mais reclamadas, né? A gente não vai conseguir melhorar o nosso IGR se a gente não tiver um esforço coletivo para esse sentido. Né? Então, quando eu fiquei sabendo do GPS, eu pedi para o Salomão, falei com a Kátia, pedi para a Kátia me apoiar para a gente tentar entrar naquela época. Né? Não foi o momento, e agora eu recebi de presente junto com o Bruno essa missão aí da gente conseguir no planejamento estratégico de 2021, da gente reduzir essa quantidade de reclamações. Né? A princípio, a gente está trazendo alguns meios paliativos, né? Onde essa redução vai ser orgânica, junto com esse painel que o Bruno está apresentando, que já estava sendo desenvolvido pela equipe dele, né? Para que a gente tente identificar o beneficiário antes que ele registre a reclamação dele, para a gente criar uma identidade para esse beneficiário não ser tratado como mais um. Né? Mas, paralelo a isso, é importante ressaltar que a gente precisa do esforço de todas as áreas. Né? Acho que a gente já passou do momento em que o beneficiário era o nosso problema, onde hoje o beneficiário é a nossa solução. A gente tem que reconquistar esse beneficiário, a gente tem que se reaproximar desse beneficiário e a gente tem que tentar entender quais são, de fato, os problemas que ele tem. Né? Junto dessa ferramenta que o Bruno está apresentando para a gente consegue identificar que a gente tem beneficiários que recorrem diversas vezes à central de atendimento. É importante a gente entender os motivos. Por que ele está recorrendo diversas vezes à central de atendimento? Provavelmente os problemas dele não são solucionados. Né? E outra coisa, a gente tem que aproveitar também a inteligência das demais áreas, justamente para a gente conseguir desenvolver um trabalho coletivo. Eu acredito que ninguém vai conhecer mais da operação da área de autorizações do que a própria área de autorizações. Ela sabe, né, aonde que o cabo dela aperta, quais são os problemas nos fluxos que ela tem. A mesma coisa em relação a uma indicação de rede. Né? E isso tudo caminha junto com as nossas metas do PSA. Né? A gente teve renovado aí o nosso regime de direção técnica, a gente teve um PSA que nós apresentamos no final do mês passado, né? E as metas de redução de NIPs, elas estão diretamente interligadas com o PSA, a gente tem metas de redução de NIPs em temas específicos, né? Autorização, agendamento, cadastral, e a gente também tem o termo de compromisso, que também tem uma relação direta com a redução das NIPs quando a gente fala de GR. Né? Então, se a gente não conseguir, né, focar na redução da NIP entrante, né, tentar entender o problema do nosso beneficiário, a gente não vai conseguir andar para frente. Então, esse é o nosso momento, esse é o momento que a gente tem para se juntar enquanto empresa para a gente conseguir superar esse desafio. É isso aí, né? Acabou aquela história que o cliente é de uma área X ou de uma área Y, né? A gente tem que cada vez mais ter a certeza que o cliente é a responsabilidade de todos nós. Doutora Luciana e Hilde, vocês trabalharam juntos também no desafio do intercâmbio, né? Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, como é que foi o resultado do trabalho de vocês e a proposta aí que a gente tem agora com a Leste Fluminense para colocar em prática. Eu pergunto se a doutora Luciana quer fazer aí uma introdução e eu faço aqui um bate-bola com ela. Ou... Faço porque o Hilde é
é o grande financeiro do intercâmbio, né, Hilde? A controladoria do intercâmbio foi participação fundamental, considerando o custo. Mas eu faço aqui uma introdução. Minha internet caiu, eu travei e voltei, tá? Se eu cair, aí você assume, tá, Hilde, por favor. Tá, a gente está te ouvindo bem. Muito boa, tá? Não está muito boa, não. Bom, o GPS, como eu falei, foi realmente um grande desafio, né? Uma surpresa. Acho que todos os gestores não esperavam, pelo que no fim se formou o GPS. E aí, o desafio do intercâmbio que foi dado para o intercâmbio, né? Um grande desafio, o custo assistencial do intercâmbio, cuidar do cliente e a gente não ter a gestão do cliente na nossa mão, porque dentro da nossa rede a gente tem a gestão. No intercâmbio, a gestão do cliente está praticamente com a outra Unimed que está atendendo o nosso cliente. Então, é uma gestão difícil e, de acordo com o problema que a gente identificou no início do trabalho, né, que era controlar o custo desse cliente e com a completa satisfação dele, que era o principal, a gente entendeu que nada melhor do que compartilhar essa gestão com a Unimed que está atendendo o cliente. Com isso, a gente conseguiria melhorar os nossos processos, melhorar o relacionamento com a Unimed, melhorar a satisfação do cliente, o atendimento do cliente, entendendo as dores do cliente e da Unimed que está lá do outro lado, dependendo da gente, para determinados processos, para poder atender o nosso cliente de forma qualificada, né? Então, pensamos muito e chegamos à conclusão de por que não compartilhar com a Unimed, que está prestando o serviço, a gestão desse cliente. A gente tem no sistema, né? A Unimed Rio existe porque o sistema Unimed existe, certo? Então, o intercâmbio ele é fundamental para a Unimed Rio e para as demais Unimedes e para o sistema Unimed, por isso existe. E a gente entendeu que dentro das 344 Unimedes que existem, 340 algumas porque outras já se foram, que a gente podia compartilhar sim essa gestão do nosso cliente, entendendo o perfil da Unimed, entendendo o perfil do cliente que está sendo atendido por essa Unimed e entendendo o que a gente pode compartilhar de processos com a Unimed. Identificamos que a Unimed mais ofensora para a gente em relação à quantidade de clientes e ao nosso custo é uma Unimed próxima da gente, que é a Unimed Leste Fluminense, em Niterói, e partimos por um estudo em relação aos nossos clientes e o que essa Unimed oferece para a gente dentro do sistema. Concluímos que o nosso maior ofensor dentro da Unimed Leste Fluminense é a guia de internação, com a ajuda aí de todos os colaboradores que participaram do processo, o pessoal do Bruno, que foi fundamental para puxar os números para a gente conseguir chegar nessa conclusão. As outras pessoas que compilaram, né, os outros colaboradores que compilaram todas essas informações, diante de tudo que a gente conversava com eles, e a gente chegou num estudo final de que a gente conseguiria, sim, com a Unimed Leste Fluminense, compartilhar a gestão do nosso cliente, a fim de satisfazê-lo, diminuir as NIPs relacionadas ao atendimento do intercâmbio, porque com a satisfação e com o cumprimento da garantia do atendimento, a gente conseguiria diminuir essas NIPs, que é uma das metas da empresa. E nada melhor do que a gente, com essa redução do custo, a gente conseguir gerir o cliente junto com a Unimed Leste Fluminense e compartilhar com ela também essa redução que ela está dando para a gente. Então, a gente chegou no projeto do intercâmbio chamado Gestão Compartilhada, né? Que é a gestão compartilhada do cliente entre a Unimed Rio e a Unimed em que o cliente está sendo atendido, de forma que que teria um ganha-ganha para todas as duas Unimedes envolvidas. A gente ganha com a satisfação do cliente, ganha com a redução do nosso custo, ganha com a redução de todas as metas que a gente tem, de custo, NIP
e melhora da satisfação. E a Unimed Leste Fluminense, ela compartilha com a gente e ganha um incentivo por ajudar a gente a reduzir tudo isso que a gente precisa. Aí deixo o Wilde complementar. Você não deixou nada para falar. Não, a doutora Luciana, né, à toa que é a nossa líder no time lá, além de conhecedora do assunto e vivenciar isso, ela pôde explanar. Então, não vou entrar aqui nessa seara, porque ela já explicou muito bem aí o objetivo desse projeto. Eu queria, além de agradecer a parceria com ela e com o restante do grupo, que foi fantástico o trabalho, reiterar aqui, te agradeço, Yuri, pelo convite. Acho que o Rafa é super feliz em dizer que é um amadurecimento que a empresa hoje vive. E a gente não pode esquecer, né? Nenhuma organização no mundo sobrevive sem planejamento. A gente está num período em que a nossa reestruturação, o nosso reposicionamento no mercado se deu por uma necessidade, por uma crise. A gente tem órgãos federais nos acompanhando. Isso sim é uma motivação importante para que o planejamento volte a ser. A Unimed Rio encontrou um jeito no GPS de fazer o seu planejamento nessa virada de ciclo, num período de isolamento, de distanciamento. Cada organização vai ter um jeito de fazer, mas sem planejamento é decretar a sua própria morte, né? E a gente não pode ficar pensando no planejamento de curtíssimo prazo, de 1 ano, de 2. A gente vai evoluir, eu tenho absoluta convicção disso, para planejamentos concretos de 5, 10 anos, para que esse reposicionamento que a gente vem fazendo nos últimos 5 anos se perpetue. Então, para mim, é fundamental, é importantíssimo ver aqui uma conexão de aproximadamente 100 colegas. Isso já mostra, né, que cada um de vocês replicando a importância desse momento para mais 2, para mais 3, e convidando para que nessa semana da estratégia eles estejam conectados. A gente sabe que vai ser um desafio para todo mundo a administração do tempo, mas sem dúvida nenhuma, parar para planejar garante a melhor aplicação do nosso próprio tempo, e a empresa não é diferente. Então eu queria aqui, Yuri, fazer esse comentário, agradecer um pouquinho o que os colegas já falaram. A gente tem que começar a reaprender a trabalhar em equipe, né? Somos um organismo vivo, não há necessidade nenhuma da gente ficar isolando, né? E tentando resolver os problemas de maneira pontual, porque senão isso cansa, isso cria na gente aquela impressão de marcar passo e não progredir. Então, a energia, a criatividade, esse trabalho do GPS, na minha opinião, só foi possível porque deu-se oportunidade de ouvir as pessoas, de dar um crédito às ideias que realmente são inovadoras, de descobrir esses talentos, né, que os colegas aqui citaram, né? Então, tudo isso agregou muito para que esse projeto de GPS, que ainda não acabou, ele tem aí uma longa jornada para que ele possa trazer os resultados. O time do qual eu tenho a oportunidade de fazer parte tem uma tarefa difícil nessa relação do ganha-ganha com o sistema, mas também foi uma oportunidade de reflexão para a gente quebrar alguns paradigmas e alguns preconceitos. Por que que o meu cliente, quando em intercâmbio, tem que ser tratado diferente do cliente quando está aqui no município do Rio de Janeiro, com todas as dificuldades que a gente sabe que vai existir. Mas se a gente se predispôs a fazer esse tipo de atendimento, a gente não pode, né, se satisfazer com os obstáculos quando eles aparecem, as dificuldades, e não entregar o que a gente prometeu ao cliente quando ele comprou. Então, uma vantagem do sistema é a sua capilaridade, mas ela também não pode ser uma derrota para a gente não pode se satisfazer. Acho que o time está, como um todo, ciente desses desafios, muito consciente, não tem absolutamente nenhum dos 5 grandes temas do GPS, fora os outros que ainda a empresa vai viver muito, que são triviais, que são simples, mas, de novo, o engajamento desse grupo e dos demais colaboradores é que no final vai dar para a gente a satisfação de ver que os problemas apareceram, foram superados e melhor, acho que o profissionalismo de todos nós aqui, no ganha-ganha da experiência profissional, vai trazer no final do dia um enriquecimento
do aprendizado multifuncional, mais matricial, que também a gente viveu nesse período do GPS. Então, eu acredito e tenho plena convicção que é um projeto que dará certo se o engajamento que a gente, né, tiver for realmente sério, comprometido, para que a empresa possa colher os resultados adequados. Agradeço aí, Yuri, nesse primeiro bate-papo aí nosso. Não, é isso mesmo. Acho que essa questão da motivação e do engajamento, acho que foi o que fez toda a diferença no GPS até aqui, né? E essa precisa ser a fortaleza desse projeto daqui para frente também. Rodrigo, você, né, foi aí responsável pelo desafio da acreditação, um processo muito ligado à área de processos, né, o escritório de processos. Queria que você contasse para a gente também um pouco como é que está sendo essa experiência para você. Perfeito. Primeiro, muito boa tarde a todos os ouvintes, a todos os meus colegas aqui. É um prazer enorme estar participando aqui nessa mesa, em todas essas feras. Bom, foi um desafio, Yuri. Confesso que foi um desafio, porque nós, advogados, até então, nunca tínhamos lidado com essa matéria. Então, num primeiro momento, a gente falou, bom, vamos analisar isso aqui objetivamente, como é que isso é regrado, vamos estudar isso, como bons advogados. E a gente montou um time, na verdade, foi um dream team que a gente foi pegando das outras áreas, e realmente a gente conseguiu montar um time importante, e a gente viu que a área de processo já estava muito avançada nesse projeto importante que é a acreditação, né? Então, a gente pegou um estudo já bem avançado, né, com a Josi. A Josi foi fundamental na área de processos, ela já tinha algo assim muito sólido, todo o alicerce dessa acreditação já estava composto ali pelo time de processo, e a gente conseguiu, ainda que num espaço curto de tempo, dar sugestões para a gente dar um andamento importante a isso que, muito embora a gente, hoje, pelo cenário de direção técnica e fiscal, há um óbice, né, em relação a isso, mas é importante que tudo esteja já alocado nos seus devidos lugares e todos os requisitos para que a gente possa dar esse óbice, a gente galgar essa acreditação. Então, foi muito legal. E falando um pouco do GPS também, embora eu diretamente não estivesse ligado com o GPS, mas a Paula participou, inclusive, do time da Luciana, eu vejo isso como uma coisa maravilhosa, e fico satisfeito também de ver lá nas nossas metas corporativas a redução da judicialização. Fico muito satisfeito, porque ela não está mais alocada no jurídico, na área financeira, na área médica. Não, é uma meta macro da cooperativa como um todo. Então, todos devem perseguir esse resultado, que embora não esteja lá no TC, todo mundo, a gente sabe os reflexos nocivos do que a gente tem em relação à judicialização. Então, essa é a minha visão. E hoje a acreditação, voltando para a acreditação, o jurídico vai continuar dando suporte no que precisar. A gente abraçou essa causa também, e hoje ela voltou para a área de processos, que vai capitanear, eu sei, com muita eficiência, muita competência, essa missão. Isso aí. A gente, né, como eu mostrei para vocês aqui na nossa estratégia, a gente fala muito dessa oferta de serviços digitais, da revisão de processos, né, do lançamento de produtos, como a Adriana reforçou aqui também. E a expectativa disso tudo é que a gente tenha uma redução de NIPs até por toda essa oferta que a gente está fazendo para esse beneficiário. Vocês enxergam isso dessa forma também? O Rafa, que é um cara aí super digital, super patrocinador desses projetos, a Adriana, Eduardo, vocês enxergam que essa estratégia de deixar o cliente mais conectado, mais apoiado, com uma maior oferta de produtos, é o caminho para a gente realmente ter um resultado melhor em redução a NIPs e também em resultado financeiro, enfim, o resultado que a gente realmente precisa? Um dos objetivos da construção dessa linha nova de produtos, né, é da gente ter um pouco mais de inteligência, né, o quanto mudou nesses 15 anos, né, a nossa relação com o prestador, o próprio comportamento do usuário, a questão aí da judicialização, né, NIPs, quanta coisa mudou,
E a gente tem, né, a Unimed tem uma oferta de rede prestadora, sem contar com os cooperados, que a gente está falando aí de quase 5.000 médicos no Rio de Janeiro, e a gente tem uma linha de produtos hoje com oferta de prestadores muito grande, talvez acima de uma real necessidade em que, por metro quadrado, por região, se precisa. Então, a estratégia, inclusive, de se revisar essa linha nova de produtos, a gente pensou nisso, de ter uma rede adequada, satisfatória, de qualidade, né, que não vai trazer deficiência no atendimento, pelo contrário, né, não preciso ter quantidade, sim qualidade dessa rede. Há uma perspectiva da cooperativa de ampliar a quantidade de pronto atendimento, a gente está aí com um para sair do forno aí no Meier. Então, assim, a empresa está apostando numa linha verticalizada de atendimento, e eu tenho certeza que isso contribui muito para a satisfação do cliente e também a diminuição de reclamações, né, principalmente aí pela RN 259. Bom, deixa eu falar. Primeiro eu queria elogiar o penteado do Rodrigo, que deu uma inovada de novo no look aí. Tá na linha. Cara, eu acredito muito nisso. Eu vou propor um desafio já, para daqui a acho que uns 2 anos. A gente não vai ter mais meta de NIP, nem meta de judicialização. A única meta vai ser o NPS, a satisfação do cliente. Porque se a gente for obstinado absurdamente por satisfazer o cliente, naturalmente, a NIP e judicialização é uma consequência, né? Pensa que a gente deixa... Cara, pensa você como que está ouvindo aí como pessoa física, como cliente de qualquer outra empresa que a gente é. Quando a gente chega a ponto de ir para a justiça contra uma marca, é que a gente não tá mais aguentando, né? Para eu ligar para a ANS, na vez de tentar resolver pacificamente, porque ligar para a ANS deve dar, eu nunca liguei, mas deve dar tanto trabalho quanto ligar ou abrir uma NIP, quanto ligar para uma central de atendimento. Assim, não é... Então, assim, para a pessoa querer recorrer a esses recursos, em vez de se resolver, é porque a gente falhou muito. Né? Então, a gente precisa colocar na cabeça de todo mundo essa obstinação pela experiência e pela satisfação do cliente. Tá? Se a gente avançar nisso, e obviamente a gente tem um trabalho longo a fazer, mas tiver esse norte, daqui a pouco a gente não vai estar mais discutindo judicialização, vai existir, mas vai ser num nível normal, não vai estar mais nos níveis que a gente tem de NIP, que a gente já baixou bastante, mas acho que esse é um ponto. E aí, nessa questão da experiência, sem dúvida, o futuro é digital, né? Então, a gente tem que investir bastante na entrega dessa experiência. A gente vive um dilema que a maior parte dos nossos contatos, ele não é gerenciado pela gente. Então, se um cliente vai agendar um médico, hoje ele liga para o consultório, e beleza, o médico é nosso, mas não é funcionário, a gente não gerencia a qualidade de quase 4.000 consultórios. Se ele vai comprar um plano de saúde, quem vende é um corretor, que por mais que a gente se relacione, é um terceiro. Se ele vai no hospital, a maior parte da rede própria é terceirizada. Então, quem atende ele não somos nós. No PA, você consegue ver, no hospital, você consegue ver a diferença. A gente consegue treinar, capacitar, dar o jeito Unimed de ser. Então, a gente tem muito ponto de contato na hora da verdade, que é como se chama, né? Na hora que a pessoa precisa usar o plano de saúde, em que a gente não consegue gerenciar a qualidade da entrega, apesar de conseguir influenciar. Então, a gente tem que ser 100% onde a gente consegue gerenciar. Quando a pessoa receber uma carteirinha, receber o boleto certo, com o valor certo, ligar para a gente, saber onde está a autorização dele, quanto é o reembolso, todos esses processos que estão na nossa mão, eles não podem ter espaço para insatisfação do cliente, né? E a gente sabe, somos uma empresa vai fazer uma senhora de 50 anos que está se rejuvenescendo. A gente está sendo, como é o nome daquele filme que o cara vai voltando e ficando mais jovem? A gente Richard Burton, uma coisa assim, né? A gente tem que ser esse cara, né? De cada vez mais ficando mais velho e sendo mais jovem. Então, a digitalização é o caminho. E hoje em dia, está tudo aqui, né? A gente precisa entregar uma experiência digital
muito diferenciada para o nosso cliente, tanto na parte operacional, como eu falei, de cadastro, de finanças, de operação com autorização e reembolso e outros processos, quanto conseguir, de alguma forma, influenciar os nossos parceiros para que, quando esse cliente chega em algum ambiente desse, ele fala assim, cara, um cliente Unimed tem que ser tratado diferente. Como se um cliente Unimed fosse um VIP, sabe? Assim, todo o nosso cliente, independente de ser o personal ou ômega, ele é um VIP, né? Quando você chega com um cartão lá, Black, em algum lugar, você vai para uma sala VIP, um negócio assim. Então, beleza, como é que a gente consegue colocar no mercado esse sarrafo lá em cima? Assim, o padrão Unimed é esse e todo mundo tem que ir com a gente. Então, é um baita desafio, passa por mentalidade, como a gente já falou, passa por experiência digital, e tomara que a gente consiga avançar para daqui a uns 2, 3 anos a gente não ter que discutir mais as questões negativas desse tema, e sim como aumentar cada vez mais a satisfação. Vou pegar uma carona nisso que o Rafa falou, né, que os nossos principais desafios eles passam por expectativa e satisfação. A gente tem que entender qual é a expectativa do nosso cliente para que a gente consiga satisfazê-lo, né? E isso tudo passa pela nossa capacidade de atendimento, pela evolução dos nossos meios de comunicação, né? Isso são etapas que a gente vai ter que vencer para que a gente consiga melhorar nesse campo. Mas a gente precisa conhecer o nosso cliente. A gente agora em janeiro, a gente teve uma experiência que a ANS, ela teve uma redução de 70% da capacidade de atendimento dela por conta de uma mudança contratual. Né? Diz que a ANS teve uma capacidade de atendimento muito inferior ao que ele costuma atender. E a gente percebeu, foi sensível em janeiro, que a quantidade de NIPs que nós experimentamos diminuiu a 70% também. Então, o que a gente já conhece a partir daí? Que o nosso cliente, ele é um cliente que ele busca mais o atendimento telefônico. Ele não é um cliente que busca tanto ainda o atendimento digital. E a gente tem 2 motivos por isso. Será que é porque a gente não está entregando um atendimento digital adequado? Que esse cliente ele vai conseguir, de fato, resolver todos os problemas dele? A gente tem várias reclamações que a gente vê que o cliente, às vezes, tem dificuldade de emitir um boleto, uma segunda via de boleto pelo site. E que, às vezes, ele até consegue emitir, mas aquele boleto não está registrado, né? Ou, se não está disponível. Então, eu acho que são esses passos que a gente tem que seguir para a gente tentar entender, olha, por que o meu cliente busca tanto o atendimento telefônico? Será que é uma característica dele? Ou será que é uma deficiência do meu atendimento digital? E isso caminha também muito conjunto ao que eu e o Bruno a gente está tentando desenvolver, que é entender aquele cliente que está procurando atendimento telefônico, ele está procurando porque ele já está insatisfeito, porque ele já procurou atendimento em outros meios, né? E aquele atendimento telefônico é a última chance que ele está dando para o operador antes de recorrer a algum outro órgão, ou não, o atendimento telefônico é só porque ele já está acostumado, ele já vai por ali mesmo. Então, eu acho que sim, os meios digitais eles são um desafio para a gente, são um caminho que a gente vai ter que percorrer, mas isso tudo alinhado a gente conhecer o nosso cliente, tentar entender quais são as expectativas dele para que a gente consiga atender as necessidades. Isso aí. A gente está agora com 103 pessoas aqui acompanhando a gente. Eu vou então abrir para perguntas, né? O público geralmente é um pouco tímido, as perguntas demoram um pouquinho para aparecer, mas vamos ver aqui quem quiser comentar, sugerir, participar aqui com a gente da nossa conversa. Um de cada vez, por favor, né, pessoal? Para não ter tumulto. Eugênio, por favor. Entrou aí? Ok. É néctar dos ouvidos, né? É perfume. Ouvi isso de manhã, né, Yuri? E ouvi agora, né? O Rafael falou que tem 19 anos de empresa, deve ter uns 39, porque o cara conhece muito aqui dentro. Então, esse número está enganando a gente, Rafael. Mas os 19 dele não concordo com meus 16 para 17. O Rafael pode concordar que há 16 anos atrás, há 15 anos atrás, há 13 anos atrás, que seja 10, esse assunto não era nem ventilado na cooperativa cliente. O cliente não era o negócio. E dificilmente chegou a ser. A gente tinha outros valores, né? A cooperativa tinha outros valores. E a gente, de um tempo para cá, vem realmente, né, olhando o cliente de maneira estratégica. A gente, como guardião, né, eu sou muito claro em dizer que, antigamente, é o cliente do contact center. Essa era a frase, o cliente do atendimento, né?
Muitos anos atrás, a gente ligava para uma área e tinha dificuldade de conversar com a área, porque não tinha o intuito de assumir aquela responsabilidade que aquilo está gerando no cliente ligar para nós. Como dito de manhã, a reclamação, a manifestação de conflito, que bom que é com a gente, que bom que ele veio a nós, porque ele está dando condições da gente consertar o problema que a gente gerou. A gente sabe que a gente gera problema, a gente sabe. Eu sempre pergunto, né, a primeira pergunta máxima que eu faço há muitos anos, eu trabalhei na Light, quantas contas de luz faltaram na residência de vocês nos últimos anos? Quantas? Ah, a Light agora está entregando em casa. É o próprio cara que marca e entrega. Criaram um movimento, criaram uma forma. Né? Já que o Correio não entrega, entregamos nós mesmos. Né? Então, é assim, hoje a gente pode afirmar que eu não recebo, que recebo contas de luz todos os meses, mas sem falta. E tivemos anteontem, né, Eduardo, uma NIP de cliente que falou que não consegue pagar, não consegue gerar boleto. O cliente foi à agência reclamar de que quer pagar. Então, assim, parece que isso é outro mundo, né? Então, hoje a gente tem realmente um alinhamento com as áreas e até auxílio das áreas de reconhecer que a gente tem falhas, que as nossas falhas geram conflito e que nós temos que ser rápido na solução. Né? Dizer que não vai ter falha, vai ter falha. Daqui a 2 anos, Rafael, embora estejamos discutindo a satisfação do cliente, não a NIP, mas a gente vai estar gerando falha ainda porque a falha faz parte do negócio. Ela tem que ser controlada, ela tem que ser literalmente acompanhada de maneira muito, muito, muito forte, né? Olhos de lince para ver onde é que a gente está falhando. Mas é muito saudável ver hoje a gente debater isso de maneira séria e ver que realmente o cliente hoje está num ambiente de equilíbrio. Ele é um dos centros do nosso negócio, né? Muito interessante isso. O Eduardo veio para somar, né? O Eduardo veio cheio de velocidade, se esbarrou em algumas paredes, mas conseguiu ultrapassar a parede, está aí fazendo um belo trabalho. O trabalho feito aí com o Bruno também foi bastante interessante. E sempre que a gente pôde, e a gente tem aqui com uma visão muito de auxílio, de ajuda, a gente compartilha, porque a gente conhece o cliente por dentro, né? A gente conhece a sensação do cliente. Eu vejo que nós estamos aí no momento certo. No momento certo. Sem dúvida, Eugênio, a sua equipe foi ponto fundamental para o nosso desenvolvimento aí, né, desse projeto, né, de identificação de reclamações, assim, foi excelente, né, e como é importante a gente estar alinhado. Você vê que a minha área, que é uma área de informações, né, e que não conhece tanto do negócio, e como a gente está com essa sinergia tão bacana, a gente tem trocado, né, muito, e aí contribui. E deixo aqui uma pergunta, Yuri, se você me permite, onde está a dificuldade em colocar as estratégias em prática? Eu acho assim, eu vi aqui no chat uma sugestão de uma colaboradora, né, que a gente que não fique tímido em propor essas melhorias, né? Eu acho que esse canal está aberto, né? Principalmente o Yuri, o RH é um RH muito aberto, né? Onde ele consegue aí estar sempre recebendo as pessoas com maior proximidade, e que a gente faça isso, onde eu vejo uma oportunidade, que eu vá lá, que se eu discuta com o meu líder e ele não leva, eu vou buscar no Yuri, que é o responsável pela área de planejamento, que assim, a gente não se intimida, porque às vezes a gente acha que é uma sugestão pequena, boba, mas que, claro, trabalhada, vai ter um efeito, né? Então, é muito importante estarmos em sintonia, em sinergia, né? Isso é muito bom para uma empresa. Era isso. É verdade, Bruno. E a gente tem ações como essa, né, que a gente tem feito como o GPS, a própria Semana da Estratégia, tem exatamente esse intuito, né? Engajar as pessoas, motivar as pessoas, trazer luz para essa estratégia, para que todo mundo se sinta responsável por isso também. E é exatamente como você falou, a gente precisa, né, quando a gente fala da questão do protagonismo, né, o que a gente quer é que todo mundo se sinta responsável pelo que acontece aqui dentro. Então não custa nada a nenhum de nós, quando ver um problema, tentar resolvê-lo, ou indicar, né, a quem precisa ajudar. Eu acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar em parceria,
nossas áreas, né, precisam ser parceiras. Os corredores sumiram do nosso organograma, né? A gente tem um organograma integrado para reforçar que as áreas trabalham como um organismo vivo, cada um é um pedacinho dessa cadeia e todos os pedaços precisam funcionar bem para que a gente tenha um resultado. Carol, você está com a mão levantada também? Isso, eu queria fazer uma pergunta. A Adriana comentou sobre os novos produtos. Queria saber se já tem data de lançamento, se tem alguma novidade que já possa ser divulgada, né? Se tem alguma coisa que a gente já possa saber acerca desses novos produtos. Conta pra gente, Adriana. Então, a gente tem sim uma previsão aí de lançamento entre abril e maio. Essa linha de produto, ela vai ter, a gente está apostando, porque você sair de uma linha com nomes tão bem enraizados no mercado, né? Estou falando do Personal, Alfa, Beta, Delta, que todo mundo conhece no Brasil inteiro, esses nomes, né? Então, a gente está tendo assim, muito cuidado, né, em renomear esses produtos e trazer para o mercado. Mas isso, com certeza, e Rafa, participante do nosso comitê de produtos, também fazendo parte desse trabalho, a gente está acreditando que isso vai ser assim, essa troca não vai ser percebida como perda e sim como ganho pela sociedade. Então, eu acho que abril, maio, no máximo, a gente está trazendo essa linha nova de produtos, a gente está decidindo que a gente vai trazer para todos os segmentos de negócios da cooperativa, que a gente está falando de produtos de pessoa física, coletivo por adesão, PME, corporativo. Então, muito possivelmente, a gente vai trazer segmentando em cada negócios, e aí a gente vai avaliar o que é mais importante a gente trazer, mas deve ser por aí, abril ou maio. Legal. Ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui no nosso chat. Acho que encerraram as perguntas, pessoal. Então, vou começar a me despedir de vocês, agradecer a participação nessa conversa. A gente já está aí com 1 hora de roda de conversa. Tenho certeza que essa conversa é extremamente motivadora para quem está assistindo a gente, né? Ouvir de vocês toda essa estratégia, todo o empenho e toda a dedicação que vocês tiveram, acho que isso contamina o grupo de uma maneira muito forte. E é isso que a gente precisa, né, para colocar o planejamento em prática. Todo ano eu brinco com isso. Não adianta a gente caminhar só até aqui, né? Se é só fazer a teoria do planejamento, se a gente não conseguir fazer esse planejamento sair do papel. Ações como essa são super importantes para que a gente tenha aí a visão sistêmica de todos ampliada, né, para que cada um entenda o direcionamento que a empresa está indo. Então, a gente ainda tem outras ações ao longo dessa semana. Amanhã e sexta-feira a gente tem aqui um encontro com a Bárbara e temos também um jogo no Dom, um jogo chamado Fábrica. Para vocês acessarem esse jogo no Dom, vocês vão precisar da senha PE 2021. Acessem o jogo, participem, depois encontrem com a Bárbara aqui no Teams, que a gente vai conversar com vocês sobre como cascatear tudo isso que a gente está falando do planejamento estratégico para o dia a dia de vocês. Isso é muito importante, né? A gente faz toda essa estratégia acontecer pelas mãos dos mais de 1.000 colaboradores que a gente tem dentro da Unimed Rio. Então é importante que vocês se sintam protagonistas dessa história e nos ajudem a escrever essa trajetória de sucesso que a gente está tentando perseguir. Então, Rafa, Eduardo, Wilde, Rodrigo, Luciana, Adriana, Bruno, muito obrigado pela participação de vocês. Nosso trabalho está só começando, né? A gente fez todo o pré-planejamento, agora é colocar a mão na massa e a gente tem certeza que teremos um ano de 2021 muito melhor que 2020. Obrigado, pessoal. Obrigada, Yuri. Foi muito bom. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Um abraço. Tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Rodrigo.